fazer a leitura juntos. Marcos capítulo 10. Amém, irmãos? Todos acharam? Tá calor aí, quer ligar o ventilador aí? Precisa? Tá bom. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. A partir do versículo 46, Marcos capítulo 10, que fala sobre a cura do cego de Jericó. É isso? Todos acharam? Amém? Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quero dizer para você que está aqui essa noite: tem bom ânimo, levanta, o Senhor te chama. Ei, irmãos, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos falar juntos esse finalzinho? E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? O encontro de Bartimeu com Jesus. O encontro do homem cego com Jesus. O texto diz que ele era cego, está aí no versículo 46 que nós acabamos de ler. Mas a cegueira física, ela inutiliza o ser humano, o homem, e o deixa limitado, sem dúvida, a muitas coisas, paralisando aos projetos da vida, vamos dizer assim. Mas há também a cegueira espiritual, que inutiliza o ser humano, que inutiliza o homem. E muitos estão cegos em seus entendimentos, muitos estão cegos em suas ações. Assim como a cegueira física, a cegueira espiritual, ela torna o doente desqualificado, ilimitado para realizar o que a perfeita visão poderia lhe proporcionar. Então o texto também afirma que Bartimeu era mendigo, está aí no versículo 46. Então Bartimeu havia sido abandonado pelo pai, pela família, e ele também não tinha nome. Ele não tem nome. Bar, no original, no grego, no aramaico, significa filho. O nome do pai dele era Timeu. Por isso que fala assim, Bartimeu. Então ele era filho de Timeu. O pai dele era Timeu. Então Bar quer dizer filho. Então não era o nome dele Bartimeu. Ele não tinha nome. Esse aí é o filho de Timeu. Então Bartimeu. Então ele era filho de Timeu, por isso que se chamava Bartimeu. Então, com todas essas desgraças em sua vida, ele ouviu dizer que Jesus havia passar por ali, que Jesus havia passar naquele caminho. E nós entendemos uma coisa, que Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouvia muito bem, porque o texto aqui diz que ele ouvia o barulho, E esse comportamento foi que ele deu a salvação. Esse comportamento foi que trouxe a cura à vida desse homem. Ele estava atento para ouvir o que se passava ao seu redor. E na
nós vemos assim, mas que muitos têm ouvido o barulho, por exemplo, dos que seguem a Jesus. Muitos têm ouvido o barulho daqueles que seguem a Jesus, mas não há mudança na vida deles, né? Porque são os insensíveis à palavra do Senhor. Ele não dá crédito à palavra do Senhor, né? Os sem visão de Deus, os sonhos de Deus, vamos dizer assim, são aqueles que convivem com a desgraça e acham que está tudo normal. Aqueles que acabam se acostumando, o ser humano se acostuma com muita coisa, sabia disso? Ele acostuma com mau hábito, ele acostuma com dor, ele acostuma com vício, ele acostuma com pecado, e tudo isso vai gerando desgraça na vida dele. E muitas vezes ele está tão cego que ele não consegue perceber. Vai gerando aquele mau hábito diariamente, né, no meio da geração pervertida e corrupta, que não se percebe, porque está cego também espiritualmente, não consegue enxergar. Então, mas Bartimeu, quando ouviu o barulho da multidão, mostrou que estava atento e preparado para uma mudança. Então eu quero perguntar para você está preparado para uma mudança? Amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Uma certa vez, uma jovem que se casou, o marido dela gostava muito de peixe, daí ela foi fazer um peixe com o marido dela. Ela pegou o peixe, assou o peixe, cortou a cabeça e o rabo do peixe e colocou na mesa. Aí o marido dela, sem entender, perguntou: mas por que você cortou o rabo do peixe e a cabeça do peixe? Afinal de contas, se você deixar, a tendência não ressecar, deixar o peixe mais macio. Eu não sei porque eu fazia isso, porque minha mãe fazia. Mas eu vou perguntar para minha mãe por que ela cortava o rabo e a cabeça do peixe. Daí ela foi e perguntou para a mãe e falou: mãe, escuta, por que a senhora cortava o rabo e a cabeça do peixe? Ela falou: eu não sei, você tem que perguntar para a avó, para minha mãe. Daí ela foi perguntar para a avó. Ela falou: vó, eu fui fazer o peixe, meu marido não gostou, eu tinha cortado o rabo e a cabeça do peixe. Foi perguntar para a mãe, a mãe disse que ela vai perguntar para a senhora: por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Ela falou: não sei, você tem que perguntar para a Bisa. Estava quase chegando a geração da dona Dalza. Daí ela foi até a Bisa, ela falou: Bisa, eu não estou entendendo, por que a senhora cortava o rabo e a cabeça do peixe? Ela falou: filha, acontece o seguinte, que a nossa travessa era pequenininha, então a gente cortava para caber o tamanho certinho. É só por isso. Às vezes, quando a gente está acostumado a tantas coisas, que a gente fica mal habituado aos erros e achando que é normal. É só porque não cabia na travessa, tinha que tirar fora, né? Às vezes a gente não está preparado a uma mudança. Às vezes a gente está com o coração endurecido e Deus está falando: filho, não faz dessa forma. Mas pastor, eu aprendi a fazer assim minha vida inteira, mas agora você entendeu que a palavra de Deus está mandando você fazer dessa outra forma. O que está errado, você ou a palavra? Eu que estou teimando. Por que a Bíblia é sagrada? Porque ela contém as palavras de Deus. Não é verdade? Amém? Então, se a palavra de Deus está certa ou errada, que sou eu. Né? Bartimeu, quando ouviu o barulho, ele estava atento, ele estava preparado para uma mudança. Né? Então, era tudo que ele esperava. Às vezes, algumas oportunidades de Deus vão surgindo na nossa vida. E às vezes a gente está semelhante ao peixe lá da mesa, né? Fazendo as coisas que sem sentido, porque brotou a esperança no coração de Bartimeu. Essa esperança tem que brotar no nosso coração. A gente conhecer o Senhor, ter vida saudável. O versículo 47 diz aí, que ele, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, né? Então, nós vemos aqui 4 fatos nessa declaração. 4
coisas aqui nessa declaração de Bartimeu. Primeiro, ele acreditou que Jesus poderia salvá-lo. Isso é convicção de fé. A primeira coisa que tem acontecido no nosso coração, quando nós olhamos na palavra, é crer que só Jesus pode nos salvar, porque isso é princípio. Só Jesus é capaz de solucionar o teu problema. Só Jesus tem poder para intervir onde nós sozinhos não podemos, onde o advogado sozinho não pode, onde a medicina sozinha não consegue. Eu gosto que a Bíblia fala assim das entranhas. As entranhas é aquelas coisas no fundo, no mais íntimo da mente, do coração, que ninguém pode tocar e que Deus pode. Então é dessa forma. Esse Deus pode todas as coisas. Ele acreditou que Jesus poderia salvá-lo. Você precisa crer nisso. Essa é a palavra profética de Deus para a salvação da tua alma. Amém? E em segundo lugar, ele desejou ter um encontro com Jesus. Ele estava ali, sentado à beira do caminho, o povo fazendo barulho, passando ali do lado. Ele poderia sair e ignorar, mas ele estava atento. Ele desejou, opa, Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão. Começou a gritar. Então ele desejou ter um encontro com Jesus. A gente precisa desejar isso na vida da gente. Saber que Jesus é o Senhor, que Jesus nós temos que acreditar o suficiente. Em segundo lugar, desejar ter um encontro com Jesus. E em terceiro lugar, ele se humilhou perante muitos para estar com Jesus. Chegou aqui ao ponto, o versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse. Cada vez mais gritavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, às vezes, para buscar o Senhor, a gente precisa se desprender daquelas coisas que a gente começa a se humilhar diante do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida está assim, Senhor, a minha casa está assim, Senhor, a minha família, Deus vai à minha frente, Deus vai me dando direção, Senhor. Se é só o Jesus Cristo que pode levar a nossa oração a Deus, é Ele que nós temos que recorrer, nós não temos outra saída. Então precisamos se humilhar perante ao Senhor. E em quarto lugar, ele reconheceu sua dependência completa de Jesus. Nós precisamos entender isso, reconhecer. Às vezes o orgulho, a soberba, vai brotando no coração do ser humano, e que tudo que nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Jesus. Tem um testemunho do Marcos Nascimento, quando ele se converteu. O Marcos Nascimento, ele foi baterista para Lamas de Sucesso, e o testemunho dele, ele fala assim: que o homem sem Deus é um saco de lixo furado. Saco de lixo não tem muito valor, furado não tem valor. Esse é o testemunho dele. Então, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Jesus, para recorrer a Ele, para clamar por Ele, porque os obstáculos vão surgir. O que diz o versículo 48? Muitos o repreendiam. Para com isso, o que você vai fazer isso? Eu quero dizer que muitos até vão repreender você, sabia? Muitos vão escarnecer de você, não vai dizer agora que você vai dizer. Muitos, alguns, vão até tentar calar você, porque eles ainda não entenderam. Vão tentar intimidar você. Tudo isso que tentaram fazer Bartimeu, e às vezes até pessoas queridas à sua volta. Mas a salvação é individual. Quem vai prestar conta da tua vida a Deus é você. Você não vai poder prestar conta do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu irmão, do teu compadre, ninguém. É você e Deus. E Deus vai falar: filho, todos aqueles dias de vida que eu te dei, quantas oportunidades as misericórdias se renovam cada dia. Todo dia eu te dei uma nova oportunidade, e você endureceu teu coração e nunca quis. Aí você vai falar: mas Senhor, os outros que não deixaram. É você e Deus. Vai chegar uma hora quando você vai ficar sozinho diante de Deus, desprendido de tudo. Você já pensou nesse momento? A Bíblia fala que nós vamos ver Jesus face a face.
todos irão passar diante do tribunal de Deus. Então, qual a multidão que tem tentado impedir você de chegar a Jesus? Fique atento. Às vezes tem multidão ao lado. Por exemplo, a multidão do orgulho, a multidão do pecado, está recheada. O pecado é que nos separa, o pecado é que separa o ser humano de Deus. A grande desgraça é essa: o medo, o preconceito, as tradições religiosas. Como eu acabei de falar da ilustração aí do peixe, né? Aquela coisa que vai passando de um ao outro sem ninguém conhecer nada, e vai passando. É uma coisa noticiária, um vai passando por outro. Então, as falsas amizades, muitas vezes, impedem de andar com o Senhor. Tudo isso. Então, cuidado com aquela síndrome, né? Conhecida como a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Pau que nasce torto, meu irmão, filho do carpinteiro direita. Jesus Cristo direita. Jesus Cristo é Senhor. Até a madeira pode morrer torta, mas o homem se tornar, Jesus em direita. Então o Bartimeu, ele não se calou, e cada vez ele gritava mais. Por isso nós precisamos recorrer ao Senhor cada vez mais. Clamar ao Senhor em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus sempre ouvirá o clamor de um aflito e necessitado. Jesus sempre ouvirá. Fala para a pessoa que está do lado: Jesus sempre ouvirá o clamor do aflito e necessitado. Aí eu vou te mostrar no texto a verdade disso que você acabou de falar. Olha aí comigo o versículo 49. Olha o que aconteceu. Parou Jesus e falou: chama ele, vem aqui. Porque ele estava clamando por Jesus. Jesus estava passando ali no meio da multidão. Opa, calma lá, chama ele. E aí, né? Parou Jesus e disse: chamai-o. É isso? Está escrito no versículo 49. Mas qual a resposta de Bartimeu ao chamado de Jesus? Olha comigo no versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amados, as muitas capas impedem de chegar a Jesus. A falsa felicidade, o vício, tudo isso são falsas felicidades. A incredulidade. Então hoje eu estava conversando com uma pessoa, daí ela falou assim: pastor, minha irmã endureceu o coração de um jeito, que ela bate no peito e diz que ela não crê em Deus. Foi o problema dela. Quem não quer se acertar com Jesus vai se acertar com o diabo do inferno. Porque você veja, pastor, o marido dela se acidentou lá na ponte Ercílio Luz, o carro caiu lá de cima, morreu o marido dela e os 2 filhos afogados. Dona Dalzia conhece essa história? Você tem conhecido daqui. Ela falou assim: como que eu vou acreditar em Deus? Agora, sabe o que aconteceu? O marido encheu a cara, mata a família e a culpa é de Deus, você vergonha. Eu não vou acreditar em Deus. Quem mandou encher a cara? Foi Deus ou foi o diabo? Se tivesse dando ouvido a Deus, isso não teria acontecido. A quem você tem dado ouvido? Enche a cara de cachaça, o marido bêbado, mata a família, e a outra que sobrevive fica revoltada, que a culpa é de Deus. Quais as escolhas que você tem feito? Você tem escolhido andar com Jesus? Jesus não oferece esse tipo de vida para ninguém. Esse é o caminho da perdição, meu irmão. O que você quer para a tua vida? Se Jesus oferece uma vida melhor, cuidado com a falsidade, esse vício dessa geração perversa e corrupta. Cuidado, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus imediatamente, e isso foi o que mudou a vida dele. Ele rompeu com os obstáculos. Eu achei bonito quando a gente estava aqui na sala dos homens, aqui, né? O Túlio, ali, o João,
receber Jesus como seu Senhor. Ele recorreu a Jesus, porque ele sabia que Jesus era a solução, e teve sua vida transformada, e o seu nome é escrito no livro da vida, porque ele foi salvo. Ele diz aí no versículo 52, então lhe disse Jesus, fala comigo, vai, a tua fé te salvou. Amém, amados? Olha só, daí diz assim, daí tem um ponto, e imediatamente tornou a ver. Isso aqui é Jesus estando fora. Olha só que maravilhoso isso aqui. Clame por Jesus, né? Ele se entregou e passou a seguir, sendo seu discípulo. Você pega, você fala a palavra de Deus, você fala, não sei, eu vou ver, não sei. Tá bom. São as escolhas que nós fazemos. Ele aceitou Jesus imediatamente, né? Em outras palavras, meu Senhor, para onde tu fores, eu vou também. Eu agora vou te seguir, Jesus. Eu agora estou com o Senhor. Então eu preciso vencer obstáculos para chegarmos até Jesus. Se você ficar dando ouvidos aos incrédulos, muitas vezes que vão criticar da tua fé, você vai ficar igualzinho a eles. E o final vai ser perdição. Não dá ouvidos a incrédulo, não. É preciso vencer obstáculos, né? Então faz-se necessário chamar, gritar, buscar por Jesus, clamar, né? Esse clamor para que Jesus ouça. E ele chega e fala assim, ó, como está escrito aí no finalzinho do versículo 49, levanta-te, ele te chama. Não fique à beira do caminho. Vem, filho, vamos caminhar juntos. Sai desse negócio. Eu tenho uma vida melhor para te oferecer. Eu tenho uma vida transparente. Eu tenho uma vida boa. Eu tenho uma vida saudável fora desses vícios, dessas nojeiras, dessas imoralidades. Uma família abençoada, uma família restaurada. Eu tenho uma vida melhor, porque Jesus está te chamando para uma vida melhor. Amém? Então, a mulher tem que buscar. Venha buscar o que você está precisando, tem que ir até Jesus. E no versículo 51, faz a principal pergunta. Jesus chega para ele, chama ele lá. Ô Bartimeu, cala a boca, Jesus chamou. Não, é Jesus. Vai lá para Jesus, Jesus chega, leva ele até Jesus. E Jesus faz aquela pergunta que todo mundo gostaria que Jesus fizesse. O que queres que eu te faça? O que você gostaria de ver transformado na tua vida? O que você gostaria de ver transformado na tua família? O que você gostaria de ver transformado na tua casa? Na vida da tua esposa, na vida do teu marido? Jesus possa estar perguntando isso para você. O que queres que eu te faça? São tantas as necessidades. Jesus está perguntando para mim e para você. O que queres que eu te faça, filho? Você é especial. Jesus te ama. Tem um plano de salvação. Não viva de qualquer forma. Viva uma vida com propósito. Busque viver uma vida com Deus. Não viva à toa. Deus não te criou para viver à toa. Aí ele enfatiza em perguntar isso para você. O que queres que eu te faça? Olha o teu espinho na carne. O que você gostaria de ver curado na tua vida? No teu casamento, na vida dos filhos, às vezes. Jesus enfatiza muito bem. Jesus sabia que o cara era cego. Era muito óbvio que ele queria ver. Mas Jesus esperava ouvir isso dele. Aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Aí Jesus pensa assim, imediatamente ele responde assim: mestre, que eu torne a ver. Na hora de chegar e falar assim, eu tiro a cegueira espiritual da minha vida também, Senhor. Que eu torne a ver a tua palavra de uma outra forma, Senhor. Que a tua palavra enriqueça a minha vida, Senhor. Que a tua palavra ilumine a minha vida, Senhor. Que a tua palavra venha me salvar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, faça a diferença na minha vida. E no final do versículo 50 diz que ele foi ter com Jesus. Então, depois da cura, ele não perdeu o foco, amado. Ele se tornou discípulo de Jesus. Ele teve a iniciativa, ele se esforçou. Então, Bartimeu estava
informado, ele sabia muito bem quem era Jesus. Ele era cego, mas não era surdo, ele sabia muito bem quem era Jesus. Tem uma senhora lá na nossa igreja, lá, a dona Nilza, da Intercessão, ela era uma pessoa analfabeta. Ela se converteu, ela começou a frequentar a igreja, ela aprendeu a ler a Bíblia. Esse tempo viu. Ela não sabia ler, a partir do momento que ela queria tanto aquilo, que ela começou a aprender a ler. E ela lê. E prega para os outros. Precisa ver coisa mais linda que Deus fez aqui daquela mulher, meu Deus. Porque isso estava no coração dela. Ela ansiava por aquilo. Então, o martinheiro estava informado, ele sabia muito bem que era Jesus, ele sabia o que ele queria, assim como nós precisamos saber muito bem o que nós queremos. Mas ele não buscou o milagre pelo milagre, amado. Ele reconheceu Jesus como o único Senhor e como o único Salvador da sua vida. Daí Jesus acrescentou. Aí o que dá, às vezes se faz uma barganha, a gente liga a televisão, lá naquele povo, parece que é uma barganha, né? Não é assim. Se apaixone por Jesus, se interesse pelas coisas de Jesus, que Jesus vai interessar pelas suas coisas. É assim que funciona. Nós temos que ter Jesus como o Senhor e Salvador, o único acima de todas as coisas. Então, pela fé, ele foi curado. Pela fé, ele foi restaurado. Jericó significa lugar de fragrância. Olha só, portanto, Jesus passou por onde ali havia derramar um bom perfume. Então Jesus possa passar na sua vida e derramar um bom perfume sobre a sua vida. Amém? A nova fragrância de Jesus, né? Então, porque, portanto, Jesus passou por ali. Ele clamava pela misericórdia de Jesus. Misericórdia, o que significa misericórdia, pastor? Ou seja, miséria e córdia. A palavra misericórdia. Córdia significa coração, que quer dizer compadecer-se, sentir compaixão, córdia, ou colocar-se no lugar do que sofre, córdia. Portanto, Jesus é o Pai da misericórdia. A nossa miséria, Ele coloca o seu coração para nos transformar. Olha só que tremendo isso. Então Ele é a própria compaixão. Então Jesus chega e fala assim: levanta-te, o mestre te chama, o que é isso que eu te faço? Não viva, não faz de conta como se tudo estivesse bem, e às vezes não está. Chega, precisa tomar decisão, tomar posição, muda de vida, lança fora a capa. Às vezes se reveste com a capa, mas Jesus está falando assim, lança fora a capa, porque nada da vida vale a pena sem salvação, amados. Se Jesus não for Senhor, nada vale a pena. Se Jesus investigar o teu coração, será que Ele vê sinceridade? Será que Ele vê fé no seu coração? Será que Ele vê fidelidade? Aqui diz que o cego seguia Jesus estrada fora, começou a testemunhar de Jesus. Tem gente que não testemunha nem o que recebe. Com bênção ou sem bênção, siga aquele que pode te salvar. É isso que nós precisamos. Confia, quando o mundo confia no Senhor, como muitas vezes o mundo quer te arrasar. Sempre podes confiar naquele que tem poder. É preciso recuperar a visão. Deus nos chama essa noite para recuperar a visão. O que você anda fazendo com o que Deus tem te dado? Continua distorcido? Deus está falando, recupera a visão. O que você anda fazendo com o que Deus tem te dado? Depois da cura, ele seguia Jesus. Chega de vida interesseira. Siga Jesus por onde quer que vá. Então a pergunta de Jesus é: você vai abandonar depois que Ele te curar? O que queres que eu te faça? Vamos orar a Deus essa noite, pedindo para que o Senhor possa alertar o nosso coração e responder algumas coisas no nosso coração. Levanta-te, o mestre te chama.
Aí a multidão começou a repreender. Se você tomar posição, nada vai te impedir de buscar Jesus. Tudo que tem que acontecer nas nossas vidas é isso. É ter convicção de fé, estar determinado a buscar a Jesus. Vamos ler o versículo 51 e 52. Perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos seguir a Jesus estrada fora. Vamos seguir a Jesus por